Bom dia, pessoal. E aí, galera do terceiro ano? Que saudade de vocês, meu Deus do céu. Vejo a hora da gente voltar para a sala de aula, né? E eu poder conferir de pertinho aí a participação de todos vocês, né? Eu queria, antes de começar a nossa aula, agradecer gentilmente a participação daqueles alunos que têm levado a sério, né? A responsabilidade aí referente aos conteúdos que têm sido ministrados, né? Aos alunos que têm levado a sério as atividades, que têm postado lá as fotos, né, no GPA, aos alunos que têm participado nos grupos, né? É, abrindo uma aspas aqui, né? É responsabilidade de cada um cumprir o seu papel, né? Em meio à sociedade, em meio a essa pandemia. Então, assim, os professores têm se esforçado, apesar de um momento tão crítico e tão delicado, né? As aulas têm sido feitas, né? Os professores, no meu caso aqui, principalmente agora, a nossa aula de arte, né? É, eu faço toda uma preparação, a gente tem que pesquisar o material, correr atrás, fazer o plano de aula, criar uma planilha no Excel, mandar essas aulas, gravar essas aulas, é mandado a coordenação assiste, vê se aprova, vê se não aprova. Então, assim, todo o trabalho tem sido feito atrás, né, de você chegar a assistir o vídeo no YouTube. Então, assim, eu queria agradecer imensamente aos alunos que têm dado valor a isso, né, ressaltando que uma hora ou outra a gente vai acabar voltando para a sala de aula, né? E tudo isso vai ser cobrado, né? Vai ser cobrado o quê? Do aluno, porque agora tem sido cobrado do professor, todo esse material. Quando a gente retornar para a sala de aula, vai ser cobrado o quê? Qual foi a sua participação em todo esse processo de aprendizagem, né? Então nós vamos lá continuar aqui o nosso conteúdo da aulinha passada. A aulinha passada a gente viu o conceito do que vem a ser cultura de massa, né? Agora nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto relacionado à cultura de massa dentro dos Estados Unidos, que é daí que vem, né, essa ideia. Então vamos lá. Cultura de massa, ó. No início da Primeira Guerra Mundial, aí ocorreram algumas mudanças com o aumento do número de pessoas alfabetizadas, né? Melhores condições de vida e de desenvolvimento tecnológico que possibilitaram o surgimento de novos pensamentos e estilos de vida. Olha aí, ó, queria abrir um parêntese aqui. Gente, com o aumento das pessoas alfabetizadas, ou seja, com o aumento das pessoas que estudam, né? O estudo, ele só possibilita uma melhoria, né, na minha condição de vida, na sua condição de vida, né? É, quanto mais eu corro atrás de aprender, quanto mais eu corro atrás de desenvolver o meu intelecto, né? Ou a minha capacidade de saber mais sobre tecnologias, isso me possibilita uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, uma vida o quê? Com mais condições positivas. Então, em todos os aspectos, sempre é válido estudar, né? Principalmente nessa pandemia agora. Eu fico assoberbada, assim, de pensar que existem alunos que estão desinteressados, porque, assim, nós estamos sendo mantidos em casa, em quase que em cativeiro. E muita gente não tem o que fazer, né? Muita gente tem ficado maluca por não ter nenhum tipo de responsabilidade, com ter com que arcar, né? Então, assim, as pessoas têm ido em busca e atrás de coisas para ocupar o seu tempo. E vocês, especificamente os alunos do Genserico, têm os conteúdos, têm as matérias, têm as aulas que estão sendo feitas especificamente para vocês. Então, assim, não tem desculpa para você não ter que estudar, né? Se você não está estudando, com o que é que você anda ocupando seu tempo, né? Fica aí a reflexão para cada um de vocês que não tem levado a sério, ok? Então vamos lá. Nesse contexto, durante toda a história, ocorre a penetração dos meios de comunicação em massa, como uma configuração cultural específica que difere das manifestações culturais e anteriores. Eu gosto sempre de ressaltar que esse é um assunto que acontece lá no século bem passado aí, ó, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E agora, especificamente com a pandemia, nós estamos passando pelo mesmo processo. Olha o quanto esse assunto que aconteceu lá em séculos atrás
está novamente acontecendo aqui hoje, no meu cotidiano e no seu cotidiano, né? Século XX. Ou seja, é uma repetição desse comportamento, né? Nós agora estamos tendo essa enxurrada novamente da penetração dos meios de comunicação de massa como se nunca viu dentro da história. E agora a gente está vendo isso muito presente, porque a única maneira da gente se tornar pessoas, como é que eu vou dizer, a única maneira da gente ter acesso, né, ao que anda acontecendo no mundo é através de um mecanismo de massa que é o quê? A internet, que são os meios de comunicação ou a televisão, como os jornais. E hoje em dia até o jornalismo ele é feito e ele é levantado através da internet, né? Esse tem sido o único meio seguro e saudável da gente tomar conhecimento a respeito das notícias, a respeito de informações a respeito do que é aquilo que eu devo estudar, né? Quais são as informações que me possibilitam crescer referente a livros, referente a tudo, a culinária, a línguas, né? Tudo aquilo que eu vou ter acesso hoje em dia para aprender algo novo é através de um mecanismo de massa que é a internet. Porque a pandemia, ela me impossibilita de sair de casa. Eu não saindo de casa, eu não posso ter acesso a um meio de comunicação como o livro, por exemplo, que eu teria que sair da minha casa e ir a uma biblioteca comprar, né? A um meio, por exemplo, de aprender uma língua, que é eu sair da minha casa e ir até uma escola para aprender uma língua. Hoje em dia, o meu único meio de acesso seguro é através da internet, considerada aí um grande meio de comunicação de massa. As características mais imediatas que diferenciam a cultura de massa do que era produzido anteriormente é o alcance em que tem se possibilitado sua difusão em larga escala através dos diferentes meios de comunicação, atingindo um número cada vez maior e como jamais ocorrido, as manifestações artísticas e culturais elas vão ganhando novos contornos constituídos à indústria cultural. Isso foi falado na aula passada. Agora nós vamos entrar aqui, ó. Essa ideia está presente no livro de Marx, né? O nosso filósofo aí, maioral, no ano aí de 1895 até 73. E Theodor Adorno. Eles já lá nesses anos, 1900 e bolinha, eles já escreveram livros aí, ó, sobre a indústria cultural. O esclarecimento como a mistificação das massas, onde os autores fazem uma reflexão sobre a mercantilização das manifestações culturais e artísticas. Isso é, o processo de transformação das culturas, né, em mercadorias. Eu acho impressionante isso ter acontecido lá séculos atrás e fazer parte hoje do meu cotidiano e do seu cotidiano, das nossas relações, né? Olha aí, ó, Adorno e Eichmann eram membros da escola de Frankfurt. Por isso, o nosso assunto hoje é cultura de massa relacionado aos Estados Unidos. Porque é lá que tudo começa, na escola aí de Frankfurt, né? Um grupo de intelectuais alemães que tinham como uma das pautas de discussão a relação entre cultura e ideologia. Segundo esses autores, através da noção de indústria cultural, o seu papel articulador de organização e manutenção da sociedade. Era possível se explicar questões como a vulgarização da cultura, a exploração do comércio e, por consequência, a ideologia da dominação. O próprio termo indústria cultural demonstra a ideia de que, assim como as indústrias fabricam determinados produtos, móveis, sapatos, refrigerantes, né, a produção de massa de bens culturais estavam visando o consumo em grande quantidade, geração de lucros e adesão aos sistemas dominantes. Gente, isso é totalmente o que nós estamos vivenciando hoje, nessa era das, como é que eu posso falar? Os digitais influencers, né? Hoje em dia, com essa possibilidade só da gente ter acesso à internet, tá tudo aqui, ó. Tudo tá aqui, tudo tá nas redes sociais, né? A gente segue o bonde, segue o que os influencers falam para vestir, segue o que os influencers falam para comer, e assim por diante. E isso já se dava há muito lá atrás, né?
Ah, professor, mas por que a gente tem que ficar estudando coisas lá dos Estados Unidos, né? Coisas lá relacionadas aos alemães? Gente, porque olha a nossa idade do Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Nós somos um país adolescentezinho aí, ó, caminhando agora na adolescênciazinha. Então, nós usamos como referências quem já escreveu a história antes de nós existirmos, né? O Brasil, ele demorou a ser descoberto. E ele foi descoberto o quê? Pelos povos europeus. Então, a gente vai estudar o passado para compreender a nossa realidade hoje em dia. Então, isso de cultura de massa já é um resultado dos povos que existiam antes de nós brasileiros. Então, por isso nós estudamos lá, né, o tempo passado e o tempo atrás. A cultura de massa, ela teria um impacto na sociedade ao produzir uma homogeneização dos indivíduos. É o que tem acontecido hoje em dia, né, referente à nossa política aí, né? Tem rolado um impacto de massa muito forte, né, no que condiz à política. E esse comportamento de massa influencia na minha vida e na sua vida. Por exemplo, o que tem se falado dentro da política aí e quais os resultados, né? Por um lado, a gente tem um presidente que pede que é para você sair para fora, né? Que o vírus é só uma gripezinha e que ele não vai gerar tantos transtornos. Mas olha lá para cidades que o vírus, que não tem dado ênfase ao isolamento sexual, ao isolamento. Olha lá para essas cidades que não estão se isolando socialmente. O que tem acontecido? O número de mortes tem o quê? Simplesmente crescido. Esse comportamento ocorreria, pois, ao conseguirem atingir um número de pessoas muito maior, os meios de comunicação eles fazem o quê? A difusão de modelos planificados de cultura, reproduzindo o quê? Padrões homogêneos e não levando em consideração as diferentes possibilidades de configuração de gostos e identidades. O público consumidor é visto assim, como uma massa homogênea, né? Então a gente vê que as grandes massas não estão nem aí. Tem gente que está pouco se lixando, né? Mas a gente não pode deixar essa cultura de massa tomar conta do nosso dia a dia, né? Nós temos que ter opiniões distintas e diversificadas. A gente tem que levar em consideração o que é que a ciência tem falado sobre isso, né? O que os filósofos, o que os historiadores nos dizem sobre isso, né? Não é a primeira pandemia que acontece, já tiveram muitas outras se você for estudar a história aí. Então, assim, se a gente pode aprender alguma coisa com o nosso passado, essa é uma hora importantíssima, né? Então vale a pena ressaltar e vale a pena estudar. Como é que a gente vai sair disso? Vamos lá estudar, né, as pandemias passadas, né, as eras passadas, porque não é nada de novo isso que está acontecendo. Haveria então um obstáculo ao desenvolvimento do espírito racional. Quando eu sigo uma cultura de massa, eu esqueço do lado racional das coisas. Então, vale muito a gente ressaltar isso, gente. Vamos prestar atenção ao que é racional, né? Ao que a ciência tem nos dito. Pois esse processo de transformação da arte e da cultura em mercadoria, portanto, sujeito às leis comerciais de procura e demanda, os produtos comerciais afetados são as respostas da vontade imediata de um público cada vez mais passivo e desencorajado a procurar novas experiências. Não vamos ser esse tipo de público passivo, né, e desencorajado a procurar novas experiências, né? Vamos correr atrás de sair dessa mesmice, né, gente? Vamos correr atrás do saber, do estudar. Isso vai fazer com que eu e você cresçamos e amadurecemos, principalmente nesse período agora a qual a gente tem passado. Vamos lá, a gente pode utilizar estratégias como apelos visuais, estéticos, e é isso que os professores do Genseric têm feito, né? Nós temos corrido atrás de gravar aulas para vocês, diferenciadas, nós temos corrido atrás de fazer pesquisas que vão explorar isso daí, né? Essa fuga da realidade é apontada como um elemento de alienação, né? Então não vamos fugir da realidade, não vamos nos alienar, né? A gente tem visto pouca participação dos alunos. Não seja um aluno alienado, né? Não aceite o que o capitalismo tem colocado aí para você. Seja um indivíduo diferente. Ressaltando aqui, Walter Benjamin.
Ele ponderou que a indústria de massa era responsável por tornar as artes mais acessível ao maior número de pessoas, não ficando mais restrita às classes sociais mais privilegiadas. O que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia você tem acesso a várias coisas, né? Através desse equipamento de massa, que é o celular, que são as redes sociais, mas não é só isso. Você tem o Instagram, mas você não precisa de ficar só seguindo o Instagram ou seguindo aquele youtuber que você gosta, né? Você pode, através da internet, ter acesso a muitas outras tipos de comunicação que não só a comunicação de massa. Não vai por aquilo que todo mundo vá, né? Seja um diferencial aí. A cultura popular produzida fora do contexto, ela institucionaliza os mercantis. Ela teve de ser um dos objetos dessa repreensão imperiosa, justamente por ser anterior. O popular era alternativo e a cultura de massa, por sua vez, pressupunha originalmente ser hegemônica, com condições essenciais da existência. O que a indústria cultural percebe mais tarde é o que Adorno constatou, né, o filósofo pessimista, é que ela possuía a capacidade de absorver em si os antagonismos e propostas críticas, incorporando e esterilizando, uma vez que se contrapõe a eles a combatê-lo. Dessa forma, sem a cultura de massa, alcançaria a hegemonia, levando seu próprio nível de difusão e de exaustão de qualquer manifestação cultural e assim tornando-se efêmera e desvalorizada, né? A crítica, que antes era externa à indústria cultural, passa agora a estar no berço dessa indústria. A cultura popular, em vez de ser recriminada por ser de mau gosto ou de baixa qualidade, ela é deixada de lado quando usamos o argumento mercadológico do isto não vende mais. Deve-se ser repetida até exaurir-se de qualquer significado ideológico ou político. Aí a gente tem aí o contexto da indústria cultural, né, do qual a mídia é o maior porta-voz, e são totalmente distintos e independentes os conceitos de popular e popularizado, já que o grau de difusão de um bem cultural não depende mais de sua classe de origem, para ser aceite por outra. A grande alteração da cultura de massa foi transformar todos os consumidores coerentes com a lógica iluminista, segundo a qual todos são iguais e livres para consumir os produtos que desejarem. Dessa forma, pode haver o popular, né? Ou produto de expressão genuína da cultura popular que não seja popularizado. E o popularizado que vende bem, ainda que não tenha origem na cultura popular. Contexto aí da indústria cultural, né? Uma pessoa, uma prática, uma crença, um produto amplamente aceito e aprovado pelo público em geral. Portanto, o bem cultural é retificado, tornando-se assim um objeto de compra ou de venda no mercado. Uma mercadoria produzida em massa é destinada ao consumo de massa. Cria-se, então, uma implicação recíproca aí, segundo a qual aquilo que é de massa é popular e o que é popular é de massa, que irá constituir o próprio fundamento aí da produção da cultura de massa e, portanto, da indústria cultural. Nas palavras de K. Turner, a cultura popular e a mídia de massa têm uma relação simbiótica. Cada uma depende da outra e uma intima a colaboração. Para a gente encerrar a nossa aulinha aí da semana, né, um exercíciozinho bem básico. Todas as respostas estão dentro desse texto ao qual a gente estudou e discorreu agora, né? Então, só voltar aí um pouquinho lá dentro do próprio texto para responder. Em que contexto ocorre a penetração dos meios de comunicação em massa, né? Em qual contexto? Qual período da história que estava se passando? Quais são as características que são consideradas aí mais imediatas, né? Comente sobre a indústria cultural, o que era essa indústria cultural. Defina o que era Frankfurt e quem foi Adorno e Horkheimer. E, para finalizar, qual é o impacto da cultura de massa, né? Reflexo disso até hoje. Se você quiser responder essa pergunta baseado no cotidiano, no que nós temos visto hoje, ainda mais bacana. Bom, gente, quero agradecer a todos que têm participado, né? E intimar aqueles que não têm participado. Saiba que você é responsável, né? Pelo seu aprendizado e você vai ser cobrado por isso.
Então, qualquer tipo de dúvida, chama a gente lá no grupozinho, no WhatsApp da escola. Os professores estão todos lá disponíveis para você, para solucionar essas dúvidas. Tá ok? Um grande abraço, cheio de saudades da professora. Até mais. Tchau, tchau.